Olá, assinantes do Panorama Farmacêutico, sejam todos e todas bem-vindos ao Panorama Talks, nosso programa dedicado ao mercado de medicamentos de especialidades. E esse programa, mais uma vez, tem o patrocínio da Bradimex, a associação que representa as principais distribuidoras atuantes nesse segmento. E hoje tem estreia, né? A gente vem acompanhando, né, ao longo dessa trajetória aí do Panorama Talks, uma série de novos entrantes, né, novos atores nesse setor de especialidades, de redes de farmácia até a farmacêuticas, né? Então, as farmacêuticas que já atuavam nesse segmento reforçaram os investimentos, mas outros laboratórios vêm investindo também nesse novo nicho. E não foi diferente com o laboratório Teuto, e a gente tem a honra de receber aqui o Jadir Santos, gerente de marketing da unidade de especialidades, recém-criada pela farmacêutica. Jadir, bem-vindo ao Panorama Talks. Obrigado, Leandro. Obrigado pela oportunidade, né, de participar aqui do Panorama Talks. Para nós é um prazer poder trocar um pouquinho, né, das tendências e desse mercado tão importante aí no contexto da saúde como um todo. Muito obrigado. Legal, Jadir. Para começar um pouquinho, né, a falar sobre... Antes de falar do Teuto, eu quero falar um pouquinho sobre a sua trajetória profissional, para poder apresentar aí para os nossos espectadores. Fala um pouquinho rapidamente aí do seu histórico dentro do segmento. Então, a minha jornada praticamente já são 26 anos na indústria farmacêutica, né? Eu comecei lá no final da década de 90, né, 98, mais especificamente na Novartis. Fiquei por lá 15 anos, né, liderando diversas unidades de negócio. Depois conheci um pouco, né, do mercado hospitalar, uma experiência no Grupo NC, né, uma Big Pharma. Enfim, depois tive uma breve passagem pelo Abbott, trabalhando na Abbott Diabetes Care, com Medical Device, né, e aí fui convidado para assumir esse desafio aqui no Laboratório Teuto, né, e aqui já estou há 6 anos, né, agora na jornada com o Teuto Especialidades. Bacana. Então, né, traz uma bagagem aí nessa área de especialidades aí para essa nova unidade. Agora, vamos falar um pouquinho, né, agora do que estimulou efetivamente o laboratório a investir nesse segmento. Me fala um pouquinho de todo o processo anterior, né? Como é que nasceu essa ideia e o que realmente motivou a farmacêutica a investir nesse nicho. Eu não poderia deixar de citar de forma bem objetiva a história, né, do Laboratório Teuto, que sempre foi pautada no propósito de proporcionar saúde, né, e contribuir aí para o bem-estar e qualidade de vida dos pacientes, né. Então, nesse sentido, o Teuto sempre teve essa ambição, né, de ser reconhecido como uma empresa altamente competitiva, né, nos mercados em que atua, e, obviamente, no segmento de saúde como um todo, né, e em especial pela excelência, né, no seu, né, desenvolvimento de negócios, né, na fabricação de medicamentos, comercialização dos seus produtos, enfim, para que a gente possa sempre ter um acesso, né, obviamente mais factível, mais disponível para os nossos pacientes, né, e de alguma forma contribuir, né, para a sustentabilidade, né, do sistema de saúde, né. Então, nesse sentido, a gente vê que os números novos de casos de câncer têm crescido nos últimos anos, né. O INCA previu que, especificamente na indicação, né, de um dos nossos biosimilares, mais de 45 mil novos casos, né, acontecerão, né, para os próximos anos, aí, entre 2023 e 2025. E, nesse sentido, a gente vê que várias tecnologias, né, e novos medicamentos, especificamente os biosimilares, têm sido um impacto positivo para as terapias oncológicas, né? E para isso nós gostaríamos de realmente participar deste mercado de uma forma importante, né, promovendo acesso aos nossos pacientes, né, e também disponibilizando aí essas novas terapias e sendo uma sustentabilidade para o sistema de saúde como um todo, né? Legal. E você, Jadir, comentou aí sobre os biosimilares, né? Eu queria entrar um pouquinho nessa seara, porque entrar na oncologia, né, significa ingressar num mercado altamente competitivo e que vem sendo a menina dos olhos ainda da indústria farmacêutica de especialidades, né? Sim. Mas o foco de você está mais focado nos biosimilares.
Como é que está essa perspectiva? O que a gente pode projetar aí de investimentos nesses próximos anos? Leandro, eu vejo que a chegada dos biosimilares, ela expõe, né, uma necessidade de novos rumos científicos, né? Pois ao mesmo tempo que a gente vê que há uma excelência tecnológica, né, de novas empresas, né? Você vê que tem tecnologias importantes aí modernas, né, para o enfrentamento do câncer. Acho que os biosimilares ele aumenta a capilaridade de distribuição de várias drogas e que consequentemente modificam as expectativas, né, dos pacientes oncológicos, né? Então, acho que o biosimilar ele tem um impacto muito positivo, como eu disse, nas terapias oncológicas. Há uma pesquisa recente que revela que mais de 70% dos médicos pretendem aumentar a prescrição de medicamentos biosimilares no Brasil, né? A gente vê que o drive de crescimento nas classes terapêuticas é muito impulsionado pela oncologia, né, pela imunologia, e obviamente o sinergismo dessas drogas, enfim, abre uma perspectiva de trazer mais esperança, né, obviamente, para os pacientes. E a gente, de uma forma muito cuidadosa, a gente tem olhado estrategicamente para esses mercados, né, para esse mercado da alta complexidade, para terapias mais complexas, né, aqui uma união forte, integração forte aqui entre as nossas áreas, para que a gente possa, nos próximos anos, né, trazer novas terapias, terapias que são inovadoras, né, e que possam realmente contribuir para o acesso do paciente e, obviamente, eu sempre reforço isso, para a sustentabilidade, né, do sistema de saúde, né. Nesse primeiro momento, são dois grandes lançamentos, né. A gente tem o lançamento do pegfilgrastim, né, que é o Pegneucit, né, o nosso Pegneucit, é um medicamento utilizado para neutrofenia febril, né, a ocorrência de neutropenia febril, né, e diminuir a duração da neutropenia. E, obviamente, agora o mais recente, né, e mais expressivo, que é bevacizumab, né, o Simbeva, é um medicamento que tem aí várias indicações, pelo menos 6, né, e uma das principais dela, o câncer de colo reto, né, que é um câncer super preponderante, né, no Brasil. Como eu disse, né, novos casos serão muito intensos, né, expressivos, né, a partir desses próximos anos, enfim. Então, acho que a gente tem uma perspectiva muito bacana, né, e outras novas terapêuticas certamente estão por vir aí nos próximos anos. E dentro da estratégia de atuação e de expansão nessa área, vocês estão mirando mais parceria com o poder público ou o canal privado também está sendo colocado em consideração? O canal privado, acho que é o canal principal onde a gente quer atuar, né? A gente sabe que hoje, ainda que dentro do ecossistema, como falamos há pouco, né, há uma necessidade de melhorar essa engrenagem de todos esses players, né, que ali se configuram, né, esses stakeholders, né. Mas de toda forma, o canal privado é o nosso foco. A gente sabe da relação que existe hoje, né, talvez um pouco mais desafiadora entre prestadoras e os pagadores, mas a gente quer configurar de uma forma importante para promover o acesso a esses pacientes do mercado privado, né? E do mercado público, da mesma forma, a gente tem um olhar muito específico também para esse mercado, porque de alguma forma eu acho que o SUS é um exemplo, né, no Brasil, né, de excelência, né? E de alguma forma a gente quer contribuir com essa participação de uma forma importante aí para que esse acesso também seja disponibilizado para esses pacientes, né? A gente sempre teve uma participação importante, né, no componente básico, né, do Ministério da Saúde, e agora acho que com as novas terapêuticas a gente pode consolidar isso e, obviamente, favorecer a esses pacientes do canal público que também necessitam de um acesso de uma forma efetiva e de uma forma que possam ajudar, né, nas suas terapêuticas aí em combate ao câncer. Mas a pergunta que fica, né, eu já ia chegar nesse ponto, né, mas você também comentou sobre essa experiência que você já tem no trato com o poder público, né? Muda um pouquinho o mindset, a gente está falando de outra classe de medicamentos, quer dizer, a interação ela tem que mudar,
quais os desafios que você enxerga nessa interação com o poder público que podem ser fundamentais para realmente dinamizar o acesso a medicamentos de especialidade? Quando a gente olha para essas nossas classes terapêuticas, né, há uma participação mais prevalente, obviamente, no mercado privado, né? Mas considerando toda a dinâmica do mercado público, a importância, né, da nossa participação a esse público também, eu vejo que a gente tem hoje um olhar focado nisso, com um time preparado, né, para cuidar dessa relação, não só em nível de Ministério da Saúde, né, mas também em nível das secretarias estaduais. Então, a gente tem traçado estratégias com foco também a esse olhar que possa abranger não só os estados, mas também os municípios, e esse acesso possa favorecer mais pacientes, né? Enfim. Ah, tá. É interessante esse modelo, quer dizer, não focar né, pura e simplesmente nos organismos federais, mas também buscar essas frentes de atuação por estados, né, de acordo com a... Perfeito, Né? Não, sem perfeito, dúvidas. legal. E a unidade, assim, ela vai, a produção ela fica focada em biosimilares, outras classes, outras áreas terapêuticas estão no radar ou inicialmente o foco será esse? Então, o nosso foco principal é migrar aí, né, principalmente para os biosimilares, né? Não migrar, acho que é expandir, né, para os biosimilares, né? Acho que é a melhor definição, até porque o nosso trabalho ele continua sendo muito expressivo, né, nas áreas não só de farma, mas hospitalar, né? O mercado hospitalar hoje é um mercado expoente para a gente, onde a gente tem um protagonismo importante, né? De competitividade, liderança em muitos dos nossos produtos estratégicos, mas é realmente expandir para os biosimilares, né? E outras classes terapêuticas também estão sendo olhadas com bastante cuidado, né? Tem medicamentos complexos como os imunobiológicos que a gente tem estudado, né? As parcerias estão sendo muito bem estabelecidas, né? E eu tenho certeza que em breve a gente vai ampliar para essas outras possibilidades e favorecer aí o acesso dos nossos pacientes. E, Jadir, para arrematar, queria que você analisasse aí uma tendência, né? Se é mesmo uma tendência, se você entende que isso deva acontecer no mercado. A gente já, obviamente, as multinacionais já trilharam esse caminho de investir muito fortemente na área de specialty, e talvez deixando de lado algumas categorias mais básicas. Agora vemos as farmacêuticas brasileiras mantendo o seu portfólio original, mas migrando também para esse segmento. Você entende que esse movimento é um movimento contínuo e irreversível, ou ele vai se limitar a algum grupo de empresas? Como é que você vê o futuro desse mercado? Eu vejo que esse drive de crescimento ele é muito focado, né, na oncologia, né, na imunologia, e eu acho que essa é uma tendência das empresas, né, especialmente as nacionais, né, as multinacionais também acho que têm dado um foco para isso, né, mas é aquilo que a gente comentou há pouco, né, a, quando você aumenta essa capilaridade, né, de oferta de novas drogas, eu acho que você conversa principalmente com uma necessidade, uma expectativa, né, desses pacientes com os tratamentos oncológicos, né, de poder ofertar mais acesso, né, de promover esse impacto positivo para essas terapias oncológicas. Então, entendo que essa é uma tendência que não voltará. Como eu disse, né, os médicos estão pretendendo aumentar a sua prescrição de medicamentos biosimilares, até porque, né, Leandro, isso conversa com um aspecto muito importante dentro do sistema de saúde, que é o aspecto da farmacoeconomia, né? Então, você traz um medicamento a um custo mais competitivo, entre aspas, mais acessível, né? E que pode oferecer, sem sombra de dúvida, o acesso, né, de forma mais factível aos pacientes, né? E sempre olhando por aquela premissa básica, né, daqueles dois pilares de qualidade e custo, eu acho que isso é o valor promovido, obviamente, do sistema de saúde. Então, acho que essa é uma tendência que se seguirá e a gente vai seguir muito esse caminho também como investimento aqui para o Teuto Especialidades. Perfeito, Jadir. A gente
poderíamos estender essa conversa por mais tempo, mas né, o tempo nos chama. Mas eu acho que foi interessante já saber desses novos movimentos de um laboratório nacional e vamos acompanhar e monitorar os próximos passos aí. Boa sorte aí nesses desafios e Panorama Talks segue de portas abertas aí. Obrigado, né? Da mesma forma a gente se coloca aqui à disposição para continuarmos trocando, né? E acompanhando essas tendências desse mercado tão importante para o contexto do cenário da saúde do Brasil, tá? Muito obrigado, Leandro. E aí, gostaram de mais esse vídeo? Então fica a dica, inscreva-se no canal, curta, compartilhe os conteúdos e também acompanhe o Panorama Farmacêutico nas nossas redes sociais e grupos de mensagem. Fica de olho no Panorama Talks, porque aqui tem muito conhecimento sobre o mercado de especialidades. Um grande abraço.